Oi, gente, como estão todos vocês? Então, espero que todos estejam bem. Então, vamos dar continuidade à nossa sequência de aulas. Na última aula, a gente viu o processo metabólico chamado glicólise, que é a quebra da molécula de açúcar. E a gente viu que essa molécula de açúcar, ela no final de 10 passos, ela é quebrada em duas moléculas de piruvato. Vimos também quais são as principais enzimas que regulam essa via e são importantes exatamente para que o metabolismo reconheça se é importante continuar com essa via de quebra ou se já deve parar. Então, vimos isso na aula passada e agora a gente vai ver os possíveis destinos que esse piruvato pode ter. Então, o piruvato, um dos principais destinos dele é na entrada do ciclo de Krebs e posteriormente da cadeia transportadora de elétrons. Essas três reações metabólicas, a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons, elas fazem o que chamamos, no geral, de respiração celular. Então, o nosso processo de respiração celular, ele engloba essas três fases. Primeiro, a gente vai ver esse processo, englobando, seguindo a sequência, vendo cada uma dessas fases, e depois a gente vai ver outras vias que o piruvato pode seguir. Mas primeiro, vamos acompanhar essa sequência. Então, a gente já viu a glicólise. Agora a gente vai ver o ciclo de Krebs e posteriormente nós veremos a cadeia transportadora de elétrons. Então, o que seria o ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs é uma passagem metabólica extremamente importante. Ele é um passo central para o metabolismo da célula. Uma série de outras vias metabólicas também possuem relação com ele, como, por exemplo, a lipogênese, a beta-oxidação, o metabolismo de aminoácidos, ou seja, durante o ciclo de Krebs, ele vai gerar intermediários que podem participar de outras vias, tanto vias de quebra no catabolismo, quanto vias de síntese para o anabolismo, sendo assim um ponto central do metabolismo de animais e de seres humanos e também de procariontes, como a gente vai ver, sendo importante para tanto para a produção de energia, como também para sintetizar outros metabólitos. Então, ele é um ponto de interação importante do metabolismo. O ciclo de Krebs em si não produz muito ATP. A gente viu que um dos principais objetivos da glicólise era a produção de energia na forma de ATP. O ciclo de Krebs, por sua vez, ele não tem por si só o objetivo principal na produção de ATP. Ele não produz muito ATP. Como a gente vai ver, ele só produz 2 ATP. Porém, a sua função principal seria oxidar compostos, que podem ser carboidratos, aminoácidos, lipídios, qualquer composto, para reduzir moléculas importantes, como o NADH, que a gente também viu lá na glicose, e agora vai aparecer outra molécula importante, que é o FADH2. Essas duas moléculas, o NADH e o FADH2, elas são moléculas importantes porque elas são transferidoras de elétrons. A sua energia é acumulada na forma da transferência de elétrons. A gente viu que o processo de acúmulo de energia na forma de ATP é através da quebra dos seus fosfatos. O NADH e o FADH2, elas vão servir como uma molécula energética através da sua transferência de elétrons. E vocês vão entender isso melhor quando a gente chegar lá na cadeia transportadora de elétrons. Aí você vai clarear de por que essas moléculas são importantes e como é que elas vão fazer essa transferência de energia. Então, no caso do ciclo de Krebs, o seu principal objetivo é oxidar esses compostos, aminoácidos, carboidratos, para a produção, para a transferência de elétrons dessas moléculas para o NADH e o FADH2. Então, assim, o que é o ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs é uma das etapas da respiração celular que, como eu falei, compreende essas outras três reações, que é a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. Então, as três, elas compõem a respiração celular. Então, o ciclo de Krebs é uma dessas etapas, é a etapa do meio, é a etapa central. E ele é um processo de obtenção de energia realizado na presença de oxigênio pela maioria das células, tanto eucarióticas como procarióticas. Acho que vocês lembram que na aula passada eu falei que a glicólise ela pode ocorrer tanto em condições aeróbicas, na presença de oxigênio, como também em condições anaeróbicas, na ausência de oxigênio. Então, assim, se eu tenho oxigênio, a glicólise, ela vai acontecer e logo após ela, já vai entrar para o ciclo de Krebs.
Se eu não tiver oxigênio, quando a glicose for quebrada em piruvato na glicólise, o piruvato ele vai seguir um destino diferente se eu não tiver oxigênio. Ele não entra no ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs ele só vai acontecer se eu tiver oxigênio. É uma reação posterior à glicólise, porém, ela só vai acontecer com a presença de oxigênio. E tanto células eucariontes como células procariontes realizam esse ciclo. A diferença é que, em células eucariontes, esse ciclo acontece dentro das mitocôndrias. Se vocês lembrarem, a glicólise, eu falei, acontece no citosol, no citoplasma. Esses piruvatos serão ativados e entrarão dentro dessa mitocôndria. Então, nas células eucarióticas, o ciclo de Krebs ele vai acontecer dentro das mitocôndrias. Já em células procarióticas, esse ciclo de Krebs acontece no citoplasma. Então, é uma das diferenças do que acontece nas células eucarióticas e procarióticas. Vamos tentar entender um pouco do que seria essa respiração celular para a gente se atualizar em que momento a gente está. Então, vamos ter aqui uma célula eucariótica, como exemplo. Aqui tem a membrana celular. Aqui nós temos o citoplasma com as organelas inseridas, ok? Aqui nós temos mitocôndrias, aqui o retículo endoplasmático, complexo de Golgi, ribossomos livres, o núcleo, enfim. Todas essas estruturas que vocês com certeza já conhecem. Então, assim, a glicólise, ela acontece no citosol. E o ciclo de Krebs em células eucarióticas, vamos pegar as células eucarióticas como exemplo. O ciclo de Krebs acontece da mesma forma, porém, em células eucarióticas, ela acontece dentro da mitocôndria. E nas procarióticas vai acontecer no citosol. Daqui pra frente a gente vai tomar como se estivesse acontecendo numa célula eucarionte. Então, vamos pegar o processo como um todo, tentem pegar essa porção que está circulada da célula e vamos aumentar isso, que seria mais ou menos o que está aqui. Então, tá aqui a membrana, tá? Imaginem que aqui é o exterior celular, aqui é o interior celular, sendo aqui o citoplasma, e aqui a gente pegando como exemplo uma mitocôndria. Então, o que é que acontece? O que é que a gente já estudou até aqui? O que é que corresponde a essas três etapas que a gente chama de respiração celular? O que seria esse processo? A gente estudou a glicólise, que seria a quebra da molécula de glicose em duas moléculas de piruvato e acontece no citoplasma. Então, aqui, depois de uma alimentação rica em carboidrato, o sangue vai estar, aqui teria um capilar sanguíneo, vai estar com a concentração de glicose elevada. E aí, essa glicose, devido à ativação dos seus receptores por hormônios, como, por exemplo, a insulina, vão captar essa glicose e colocar a glicose para dentro da célula. Uma vez dentro da célula, essa glicose, ela irá sofrer o processo chamado glicólise, que seria a quebra dessa molécula. Então, a glicose será quebrada em duas moléculas de piruvato, vai liberar ATP e também vai liberar NADH. Vocês lembram disso na glicólise, ok? Esse NADH, ele vai entrar na mitocôndria para poder participar do que a gente chama de cadeia transportadora de elétrons. A cadeia transportadora de elétrons é o passo final que a gente vai ver da respiração celular. Então, a glicólise liberou ATP e libera também NADH. Ok. Os dois piruvatos liberados na glicólise, os dois piruvatos que surgiram a partir da glicose que foi quebrada em 10 passos, eles serão ativados, como vocês verão, na forma de acetil-CoA, entrarão dentro da mitocôndria e participarão do ciclo de Krebs para também liberar, principalmente, NADH e FADH2, que também irão para a cadeia transportadora de elétrons. O ciclo de Krebs libera ATP, mas porém também só é 2 ATP, então a sua principal função também não é a produção de ATP, ele libera ATP, mas a sua principal energia é liberada na forma da redução do NADH e do FADH2. O processo de ativação do piruvato em acetil-CoA também libera NADH e todos esses NADH desses processos irão para a cadeia transportadora de elétrons para produzir ainda mais ATP, que é o que a gente vai ver como último passo. Então, tudo isso vai acontecer na mitocôndria agora, tanto o ciclo de Krebs quanto a cadeia transportadora de elétrons. Então, assim, qual seria a importância do ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs, como eu falei antes, é muito importante,
Por quê? Ele é o principal responsável pela oxidação de carbonos que ocorre na maioria das células. E o que seria essa oxidação desses carbonos? A gente sabe que todos os nutrientes que a gente obtém da nossa alimentação, tanto carboidratos, que aqui seria glicídios, é a mesma coisa de carboidratos, açúcares, lipídios e proteínas, todos eles em sua constituição possuem carbonos. E oxidação que a gente fala é a quebra desses carbonos, é a quebra para liberar esses elétrons e esses prótons que irão ser direcionados para a cadeia transportadora de elétrons para a produção de energia na forma de ATP. E esse ATP irá ser usado para a produção da síntese dos outros compostos que o nosso corpo necessita. Então, o ciclo de Krebs, ele é um metabolismo central, porque ele tanto ajuda na quebra, como também ele oferece alguns intermediários que podem ser usados para a síntese de proteínas, de lipídios e de carboidratos. Então, ele participa tanto de processos catabólicos na quebra, como também de processos anabólicos, porque ele fornece esses intermediários que poderão ser usados para a síntese de outros compostos. Sendo assim, ele é um ciclo que é considerado anfibólico. Ele participa tanto de processos catabólicos, como também de processos anabólicos. O ciclo de Krebs, ele recebe esse nome devido ao pesquisador Hans Krebs, do grupo de pesquisa que trabalhou nessa via metabólica, elucidando esse ciclo em 1930. Hans Krebs, devido a essas descobertas sobre o ciclo de Krebs, ele recebeu em 1953 o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, devido às suas descobertas desse ciclo. Só uma curiosidade, por isso que o ciclo é chamado de ciclo de Krebs. Porém, o ciclo de Krebs, ele também é conhecido como o ciclo do ácido cítrico. Por que ácido cítrico? Vocês verão que o primeiro produto do ciclo de Krebs é o ácido cítrico. Então, devido ao primeiro produto desse ciclo ser o ácido cítrico, ele também ficou chamado de ciclo do ácido cítrico. Então, tanto o ciclo de Krebs como o ciclo do ácido cítrico está correto para denominar esse processo metabólico. Então, a gente falou que o ciclo de Krebs é responsável pela oxidação total da glicose no processo de respiração celular. No entanto, como vimos, essa oxidação inicia-se em uma etapa anterior da respiração celular, que é a glicólise. Na presença de oxigênio, ou seja, num ambiente aeróbico, o piruvato, que veio da quebra da glicose, é completamente oxidado. Cada molécula de piruvato que entra na mitocôndria, no caso, se tiver oxigênio, o caminho possível vai ser o ciclo de Krebs, depois da glicólise, e cada molécula de piruvato que entra na mitocôndria é oxidada, formando o acetil-CoA. Posteriormente, ele é descarboxilado, formando o CO2. Nessa etapa, são formadas também duas moléculas de NADH, como a gente vai ver. O grupo acetil liga-se à coenzima A, formando o acetil-CoA, que em seguida torna-se substrato para o ciclo de Krebs. Então, só relembrando, em células procarióticas, o ciclo de Krebs vai acontecer no citoplasma, enquanto em células eucarióticas, que é esse exemplo aqui atrás do slide, eles irão acontecer dentro da mitocôndria. Então, vamos ver agora quais seriam as etapas desse ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs corresponde a esse ciclo aqui. Primeiro, antes de tudo, o piruvato, que veio lá da glicólise. Lembram que uma molécula de glicose, depois de 10 reações, ela é quebrada em duas moléculas de piruvato. Então, cada piruvato, primeiro, antes de entrar no ciclo de Krebs, ele é ativado na forma de acetil-CoA. E a gente vai entender mais detalhadamente o que é que acontece nesse processo. Essa porção aqui, ela ainda não é considerada ciclo de Krebs. O piruvato é transformado em acetil-CoA, como a gente viu lá naquela figura inicial, ainda no citoplasma. Depois, o acetil-CoA é que vai entrar dentro da mitocôndria, se juntar com o oxaloacetato para formar o citrato. Citrato é também conhecido como ácido cítrico, por isso que o ciclo de Krebs também pode ser conhecido como ciclo do ácido cítrico. Porém, ele começa nessa etapa aqui dentro da mitocôndria. O piruvato, que primeiramente tem que ser ativado em acetil-CoA,
não é um processo que está dentro do ciclo de Krebs, mas é um processo que deve acontecer antes desse ciclo de Krebs iniciar. Então, vamos iniciar pela primeira reação, o piruvato se transformando em acetil-CoA. Essa reação, como eu falei, ela não participa do ciclo de Krebs, mas é uma reação importante para que esse ciclo se inicie. Essa reação acontece ainda no citoplasma e é necessária para que dê início ao ciclo de Krebs, que é a conversão do piruvato em acetil-CoA. Vamos entender o que é que acontece nesse processo. Então, aqui eu tenho uma molécula de piruvato e aqui eu tenho uma molécula de acetil-CoA. Percebam que a diferença entre a molécula de piruvato e a de acetil-CoA é exatamente nessa porção aqui. No piruvato nós temos um CO2, e na molécula de acetil-CoA nós temos o radical CoA. Então, a diferença entre o piruvato e o acetil-CoA é exatamente nessa porção, que esse tem um CO2 e aqui tem um CoA. Então, o que é que acontece nesse processo? O que é que acontece nessa reação? Primeiro, sai o CO2 para poder entrar o CoA. Saiu o CO2 dessa molécula, entrou o CoA, formando o acetil-CoA. Mas vamos entender por que que isso acontece. Toda reação em que acontece a saída de uma molécula de CO2, a gente chama de descarboxilação. E toda reação de descarboxilação, ela libera energia. Você saiu de uma molécula maior, mais energética, que perdeu um carbono, perdeu um CO2, e ela, com essa quebra, com essa saída desse CO2, ela vai liberar energia. É exatamente a liberação dessa energia que vai permitir que entre esse CoA. Então, saiu o CO2, liberou energia e então entrou o CoA. E, além disso, nessa reação também acontece a redução da molécula de NAD+, liberando NADH mais H+. Isso aqui são prótons e elétrons que vieram. Porém, que aí você me pergunta, mas Análida, de onde vieram esses prótons e elétrons que reduziram essa molécula formando NADH mais H+? Na verdade, a transformação de piruvato em acetil-CoA, ela acontece em 3 processos. E nesses 3 processos é que ocorre a produção de elétrons que são transferidos para a molécula de NAD+, formando NADH mais H+, que também acumulam uma certa energia, irão lá para a cadeia transportadora de elétrons e depois vocês verão que isso aqui irá ajudar na produção de ATP. Quem catalisa, a principal enzima que catalisa um desses processos de reação é a piruvato desidrogenase. Todas as reações que eu irei falar daqui para frente, todas elas são catalisadas por enzimas, assim como acontece na glicólise. Porém, na glicólise eu acho interessante vocês saberem, vocês conhecerem o nome de todas as enzimas. Aqui eu não vou me ater a nome de enzimas no ciclo de Krebs, porém vocês precisam saber que cada reação que acontece, elas são catalisadas por enzimas. Na da glicólise, como é uma via muito importante, eu quero que vocês aprendam o nome dessas enzimas que participam, dessas enzimas que estão envolvidas na regulação, enfim, no geral. Porém, aqui no ciclo de Krebs, não é necessário vocês se aterem para o nome das enzimas, é necessário que vocês entendam o processo do ciclo. Então, essa é a primeira reação que ainda não está dentro do ciclo, que é a ativação do piruvato em acetil-CoA. O que é que acontece? Acontece a saída de uma molécula de CO2, liberando energia, permitindo assim a entrada de CoA. Esse processo acontece em 3 reações, que está aqui subentendido, só que vocês precisam saber que o piruvato é, no final, convertido em acetil-CoA, e essas reações liberam elétrons e prótons, que irão reduzir o NAD+, liberando NADH e H+. Então, aqui você já começou a liberar energia, só que na forma de NADH mais H+. Então vamos falar aqui de um ponto também muito importante. Vejam que aqui ocorre a liberação de CO2, como eu falei no início, que é o que vai liberar energia para que o CoA entre. Vocês verão em outras reações posteriores dentro do ciclo de Krebs que também irá ocorrer a liberação de mais CO2. A liberação desse CO2 é exatamente o gás carbônico que a gente está liberando no processo de respiração. É por isso que esse processo ele é chamado de respiração celular. É desse processo que a gente está falando. Nesse ponto, o oxigênio que a gente está inalando é o oxigênio que será reduzido lá no final na cadeia transportadora de elétrons.
E o CO2 que a gente libera é o CO2 liberado tanto aqui no ciclo de Krebs, como também lá nos processos que virão posteriormente. Então, qual é o objetivo desse ciclo de Krebs? É quebrar as moléculas dos nossos nutrientes que a gente consome, reduzi-las ao máximo possível. Quando a gente fala em oxidar uma molécula, é retirar dela todos os seus prótons e os seus elétrons, deixando apenas o CO2, que é a forma mais reduzida da molécula. Então, a gente oxidou ela completamente. Eu tinha uma molécula de glicose que tinha um monte de carbono, hidrogênio, oxigênio. Retirei tudo dela até que sobrou só o CO2. Isso depois vocês vão entender que quando uma molécula ela entra no ciclo, o processo é exatamente para oxidar, para ir quebrando ainda mais essa molécula, liberando o produto final, que é o CO2, que é o que a gente libera. Então, todos os nossos alimentos, tudo que a gente come, sai uma boa parte, ela sai da gente na forma de CO2. A gente ingere uma refeição rica em carboidratos, proteínas, lipídios, e eles são quebrados, passam pelo ciclo de Krebs, são oxidados, uma parte é guardada na forma de energia, outra parte é estocada para quando a gente precise de energia, mas grande parte do que a gente se alimenta sai da nossa respiração na forma de CO2. Então, na verdade, isso aqui é grande parte do que a gente comeu. Foi a quebra, é um resultado da quebra, da oxidação das moléculas. Muita gente, acho que vocês já ouviram falar, como uma curiosidade, muitas pessoas têm o mito de correr, fazer exercício agasalhadas. Muitas pessoas usam até plástico na barriga para tentar achar que suando mais vão perder mais peso. Gente, isso não existe. O suor não é a gordura da gente saindo. O corpo está apenas transpirando para manter a nossa temperatura corporal. O suor não é gordura. Nossa gordura, o que sai, a quebra da nossa molécula, ela sai na forma de CO2. Então, são os pulmões que estão fazendo isso, liberando esse CO2 no processo de respiração celular. Por que quando você faz exercício, você tende a emagrecer? Porque seu corpo vai precisar de mais energia, tendendo a quebrar e oxidar mais ainda essas moléculas para produzir energia na forma de ATP. E quebrando essas moléculas, você vai estar liberando esse CO2. Então, você vai estar degradando todas as moléculas que você tem. Isso não tem nada a ver com você correr agasalhado e muito menos todo emplastificado. Então, vamos para frente. Então, como agora a gente já ativou o acetil-CoA, e o acetil-CoA agora, que é uma molécula de 2 carbonos, como a gente viu, ela pode entrar no ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, tanto faz. Qual é a primeira reação que acontece nesse ciclo do ácido cítrico? Que é um resumão desse ciclo. Ele é bem maior, tem mais etapas aqui inseridas, mas essa seria uma das mais importantes. Então, assim, o acetil-CoA, que foi o piruvato, foi ativado em acetil-CoA, né? Ganhou o CoA da coenzima A, liberando CO2 e reduzindo produzindo NADH mais H+, como a gente acabou de ver. Então, o acetil-CoA com 2 carbonos, ele irá entrar no ciclo. Ele irá se juntar ao oxaloacetato, ou ácido oxaloacético, tanto faz, que tem 4 carbonos, formando uma molécula de 6 carbonos, chamado ácido cítrico ou citrato. Vamos entender melhor como acontece essa reação. Então, aqui eu tenho o acetil-CoA, que foi o que a gente tinha ativado, ele tem 2 carbonos e o CoA, em verde aqui, e aqui eu tenho o oxaloacetato, que é uma molécula de 4 carbonos. Eles dois vão se juntar para formar o citrato, que é o primeiro produto do ciclo do ácido cítrico. Aqui eu deixei em amarelo os carbonos que vieram do oxaloacetato, 4 carbonos, e aqui os 2 carbonos que vieram do acetil-CoA. Então, primeiro esse acetil-CoA ir lá liberar essa coenzima A, ela será liberada, liberando energia e estimulando a produção do citrato. Então, nós partimos de uma molécula que tinha menos carbonos para produzir uma molécula com mais carbonos. Se eu tenho uma molécula menor e quero produzir uma maior, eu vou precisar de energia. E é exatamente por isso que eu preciso desse CoA. Essa energia para juntar essas duas moléculas e formar esse citrato, eu tenho a partir do CoA. Então, ela vai liberar essa energia, ela vai precisar dessa energia, quebrar essa energia, formando esse citrato.
O oxalacetato tem 4 carbonos, se junta com acetil-CoA, formando o citrato, liberando então esse CoA. Então, recapitulando, você poderia me perguntar, então, Ana Lília, para que a gente usa um CoA numa reação antes, se depois a gente vai liberar? Exatamente para usar isso como uma fonte de energia. O piruvato era uma molécula, ele liberou um CO2, então ele liberou energia, permitindo a entrada desse CoA, formando essa molécula de acetil-CoA, que depois vai ser necessário usar como fonte de energia, será liberada para a produção do citrato. Então, o primeiro passo, o piruvato, se junta o piruvato é transformado em acetil-CoA, que depois entra no ciclo se juntando ao oxalacetato para formar o citrato. A próxima reação do ciclo de Krebs é exatamente a conversão de citrato em aconitato e posteriormente em isocitrato. Vocês verão, a gente vai ver mais detalhada como acontece essas reações, que da conversão de citrato até aconitato acontece a saída de uma molécula de água. E depois, em aconitato para isocitrato, acontece a entrada de uma molécula de água. E aí vocês me perguntam, mas qual seria a intenção disso? Para que entrar uma molécula de água, se logo a próxima reação eu vou... Para que perder uma molécula de água, se logo na próxima eu vou permitir que essa molécula de água entre novamente? Vamos entender melhor o que isso significa, por que isso acontece. Então, aqui eu tenho uma molécula de citrato. Vocês percebam que aqui eu tenho um CO2. A minha intenção nessa reação é a retirada desse CO2. Como vocês lembram, eu falei que no ciclo a intenção é exatamente oxidar moléculas. Então, como é que oxida? Reduzindo ela até CO2, quebrando essa molécula em partes cada vez menores, até não restar mais nem prótons nem elétrons, só liberando esse CO2. A gente já retirou uma molécula de CO2 na conversão de piruvato até acetil-CoA. Mas eu falei que durante o ciclo iriam ocorrer mais 2 processos que iria ocorrer a retirada desse CO2. Então, a minha intenção aqui nessa equação é exatamente tirar esse CO2. Porém, eu tenho um problema. Essa hidroxila, na conformação que ela está aqui dessa molécula, ela impede a retirada desse CO2. Eu preciso mudar ela de lugar. Essa molécula está numa conformação, numa posição que impede a retirada facilmente desse CO2. Então, eu preciso retirar essa hidroxila daqui para que eu consiga retirar esse CO2. E como isso acontece? Essa hidroxila, ela vai se juntar com um desses hidrogênios, eu vou tirar um hidrogênio daqui também, que junto com essa hidroxila vai se juntar para retirar uma molécula de água, H2O. Um H daqui, esse H aqui e esse oxigênio, porque eu preciso retirar essa hidroxila dessa posição, remover, para que posteriormente eu consiga retirar esse CO2. Então, essa hidroxila vai se juntar com um desses hidrogênios, liberando uma molécula de água, para que posteriormente isso seja possível. E é exatamente nessa reação que essa molécula irá se transformar em aconitato, que é aquele passo que a gente viu. Podem prestar atenção que essa molécula é igual a essa, porém sem a hidroxila, porque eu liberei a minha molécula de água, e sem um desses hidrogênios. Então, como vocês podem ver, essa hidroxila, a diferença entre o citrato e o aconitato é exatamente a presença dessa hidroxila, que no aconitato não vai ter, e de um hidrogênio a menos, que eu retirei para liberar a molécula de água. Então, eu transformei o citrato em aconitato. O próximo passo é transformar o aconitato em isocitrato. Então, outra molécula de água vai entrar, só que agora essa hidroxila e esse hidrogênio irão se localizar em posições diferentes. Por quê? Porque o que me impedia de tirar esse CO2 aqui era a presença dessa hidroxila. Então, eu retirei na forma de água, mas depois eu vou colocar água para preencher as lacunas, só que modificando a posição. Em vez de a hidroxila estar aqui, eu boto o hidrogênio e a hidroxila ela vai se encaixar aqui embaixo, sendo possível posteriormente eu retirar esse CO2. Então, a diferença entre o aconitato e o isocitrato é exatamente que aqui agora eu vou ter um hidrogênio e aqui uma hidroxila que foi fornecida pela minha molécula de água. Por isso que eu retirei, para depois inserir uma molécula de água.
Então, esse OH aqui, na verdade, ele mudou de posição. Mas para isso eu precisei passar por essas fases. Por isso que o citrato foi transformado primeiro em aconitato, sendo liberado uma molécula de água, e depois o aconitato foi transformado em isocitrato, sendo necessário a hidratação dessa reação, ou seja, entrou uma molécula de água. Só que agora a localização dessa hidroxila e desse hidrogênio foram em locais diferentes. E de acordo com essa conformação agora aqui, eu vou poder retirar esse CO2, que era o meu objetivo, só que agora no próximo passo, que é o que vai acontecer agora na transformação de isocitrato em alfa-cetoglutarato. Então, vamos entender o que é que acontece. Aqui eu tenho uma molécula de isocitrato, que foi a que a gente acabou de falar, com hidrogênio aqui, o CO2 que eu quero retirar, a minha hidroxila que veio da água e o resto da molécula. Então, aqui está o isocitrato, que vai ser transformado em alfa-cetoglutarato. Vocês vão ver que o alfa-cetoglutarato é uma molécula igual, só que sem o CO2. Esse CO2, ele foi liberado na forma da respiração. Por quê? Porque eu estou oxidando essa molécula e, consequentemente, quando a gente libera esse CO2, como eu falei no começo, é um processo de descarboxilação. Então, ele está liberando energia. E essa energia... Tá aqui o CO2, né, que foi liberado, e essa energia, ela é adquirida, ela é guardada na forma de transferência de elétrons, nesse caso aqui, reduzindo a molécula de NAD+, produzindo uma molécula de NADH mais H+. E de onde vieram esses prótons e elétrons? Eles vieram exatamente dessa porção aqui, que irão reduzir esse NAD+, produzindo NADH, mais o H+, que irão lá para a cadeia transportadora de elétrons para ajudar na produção de ATP. Então, esse é o outro passo. Retirei minha molécula de CO2, agora com essa conformação da molécula sendo permitida, já que eu não tenho mais a hidroxila aqui, e também produzir NADH mais H+. Então, o próximo passo é exatamente a conversão do alfa-cetoglutarato em succinil-CoA. Vamos ver como isso acontece. Eu formei o alfa-cetoglutarato e agora a minha intenção é retirar mais um CO2. Vocês lembram que a gente perdeu um na conversão de piruvato para acetil-CoA, perdemos um na etapa anterior para a formação do alfa-cetoglutarato e agora eu quero retirar mais um, porque a intenção do meu ciclo de Krebs é exatamente oxidar essa molécula, fazer com que ela perca o máximo de prótons e elétrons possível, restando apenas o CO2, que é uma molécula que não tem, uma molécula inorgânica, que não tem mais prótons e nem elétrons, que será liberada na nossa respiração. Então, aqui eu tenho o alfa-cetoglutarato e agora a minha intenção é retirar esse CO2 aqui. Vamos ver como que vai acontecer esse processo. O alfa-cetoglutarato será convertido em succinil-CoA e acontece um passo muito semelhante àquele que ocorreu com o piruvato. Eu vou retirar o CO2, sendo assim, eu estou fazendo uma descarboxilação e todo o processo de descarboxilação libera energia. Retirando esse CO2, eu permito a entrada do meu CoA. Aquele mesmo processo que aconteceu na transformação de piruvato para acetil-CoA. Retirando essa molécula de CO2, eu vou liberar energia, permitindo que o CoA entre, transformando a molécula de alfa-cetoglutarato em succinil-CoA. Percebam que é a mesma molécula, o que vai mudar é esse final, que aqui eu tenho o CO2 que foi retirado, entrou o CoA formando o succinil-CoA. Aqui também irá ocorrer a redução de uma molécula de NAD+, em NADH. Então, essa molécula de NADH, ela irá também para a cadeia transportadora de elétrons, onde ela irá auxiliar na produção de ATP. E aí você me pergunta, de onde vieram esses elétrons? Eles vieram desse CH2 aqui, certo, Analida? Mas aqui nessa molécula de alfa-cetoglutarato, eu tenho esse CH2 e aqui na succinil-CoA eu também tenho COH2. É porque a molécula de coenzima A, como ela entrou, ela repõe esses elétrons que foram perdidos para reduzir a molécula de NAD+. O próximo processo é a transformação de succinil-CoA em succinato. Vamos ver agora como que acontece isso. Então, eu tenho esse succinil-CoA, entrou a coenzima A, formei o succinil-CoA e quero transformá-lo em succinato. Vejamos, essa coenzima A irá sair,
também liberando energia, só que dessa vez ela irá liberar essa energia e produzir uma molécula de GTP. E você me pergunta, Nalida, o que é GTP? A molécula de GTP é uma molécula igual a ATP, só mudando o seu açúcar, que no caso do ATP é a adenina, e aqui a gente tem a guanosina trifosfato. Então, algumas reações, em vez de produzir ATP, ela pode produzir GTP. Porém, essa molécula de GTP, ela também libera energia e ela no nosso corpo, ela é convertida em ATP. Através de uma reação, ela doa esses fosfatos para o ATP, para o ADP, produzindo GTP. Então, libera essa energia de toda forma. Então, vamos tentar recapitular o que a gente está vendo até agora. Nós tínhamos o alfa-cetoglutarato, que a gente queria retirar mais um CO2. O CO2 é retirado. Então, o CO2 sendo retirado, ele vai liberar energia, permitindo a entrada do CoA, produzindo o succinil-CoA. O succinil-CoA será transformado em succinato, liberando esse CoA e, pela sua liberação, ele impulsiona a produção de um GTP. Esse GTP, por sua vez, será convertido em ATP, doando seu fosfato, como a gente viu anteriormente. Continuando, nossa próxima reação será a transformação do succinato em fumarato. E, posteriormente, o fumarato será transformado em malato e depois regenerado em oxaloacetato para finalizar o ciclo. Mas vamos ver o que acontece na transformação de succinato em fumarato. Então, aqui eu tenho uma molécula de succinato que será posteriormente convertida em fumarato. Esse processo libera também elétrons e prótons que vão reduzir uma molécula, só que dessa vez não é a molécula de NADH, e sim a molécula de FAD, produzindo FADH2. E aí você me pergunta, por que não é a molécula de NADH, Ana Lídia? Porque a molécula de NADH exige muita energia para a sua transferência de elétrons, para a sua produção. Ela é uma molécula mais energética do que o FADH2. Só que esse processo já é um processo que não libera mais tanta energia na forma desses prótons e elétrons. E aí só consegue produzir a molécula de FAD. Vocês vão entender na cadeia transportadora de elétrons que a molécula de NADH, ela é mais energética. A de FADH2, ela também participa desse processo de transferência de elétrons, só que é uma molécula um pouco menos energética. Ela consegue ajudar, auxiliar na produção de um pouco menos ATP do que o NADH. Porém, no processo de transformação de succinato para fumarato, a energia não é suficiente para reduzir a molécula de NAD+, produzindo NADH. Então, ela reduz a molécula de FAD, transferindo 2 prótons e elétrons, produzindo a molécula de FADH2. E de onde vieram esses elétrons? Desse CH2 aqui. Aqui ele era CH2, CH2 e agora ficou CH, produzindo esses dois H2. A outra reação é a produção de fumarato em malato, que é o que a gente vai ver agora. O fumarato será posteriormente convertido em malato. E nesse processo, como vocês podem ver, acontece a introdução de uma hidroxila e também de mais um hidrogênio aqui, que irá vir com certeza da água. Então, entra uma molécula de água produzindo esse fumarato, produzindo esse malato. O último processo é a regeneração, a restauração do oxaloacetato. O malato, ele vai ser restaurado em oxaloacetato, podendo ser, então, ele voltar a entrar no ciclo. Então, vamos ver como é que acontece esse processo de regeneração. O malato, que tinha recebido as moléculas da água, será convertido em oxaloacetato. Nessa conversão, também acontece a liberação de prótons e elétrons, dessa vez reduzindo mais uma molécula de NAD+, produzindo mais ainda, mais outro NADH, mais H+, que também irão lá para a cadeia transportadora de elétrons, para auxiliar na produção de energia na forma de ATP, finalizando assim o nosso ciclo. E esses elétrons vão vir exatamente dessa porção aqui, reduzindo esse NAD+, para a produção dessa molécula e a liberação desses prótons. Que, como vocês veem, é a mesma molécula, só que sem esses hidrogênios. Então, o nosso oxaloacetato foi restaurado,
finalizando o nosso ciclo de Krebs, voltando a ser oxaloacetato, podendo entrar novamente no ciclo de Krebs para se juntar a mais um acetil-CoA para formar um citrato e assim começar o processo de novo. Então a gente vê que as moléculas entram nesse processo, o piruvato foi ativado em acetil-CoA e entra nesse processo só para sofrer esse processo de perda de CO2, ou seja, esse processo de descarboxilação, para através disso, dessa energia que é liberada, impulsionar a redução de moléculas como principalmente o NADH, o FADH2 e também o ATP. Então, qual seria a conclusão desse ciclo de Krebs? A gente viu que 2 carbonos entram no ciclo através da molécula de acetil-CoA, né, que veio do piruvato. Então, entram 2 carbonos no ciclo com mais o radical CoA e saem CO2. E 2 saem como CO2. Do piruvato até o fim do ciclo, a gente viu que ocorreu a produção de 4 NADH, 1 FADH2 e 1 ATP. Se vocês voltarem, a gente vai ver que o ciclo, no geral, ele vai ter esse saldo. 4 NADH, 1 FADH2 e 1 ATP. Só que se vocês lembrarem bem, a gente está falando aqui do ciclo de um piruvato. Porém, todas as moléculas de glicose, a gente viu, elas são quebradas em 2 moléculas de piruvato. Então, essa equação, ela irá dobrar. Portanto, considerando que são 2 piruvatos, a nossa equação final, na verdade, fica 8 NADH, 2 FADH2 e 2 ATP. Então, é isso, gente. Bons estudos. Eu sei que tá uma época difícil, que é complicado a gente ter vontade de estudar em casa, mas por menor que seja o seu tempo de estudo, estude. E só um provérbio chinês para vocês pensarem um pouco. Não tenham medo de crescer lentamente, tenham medo apenas de ficar parado. Eu espero que vocês continuem em casa e todos fiquem bem.